Nevertheless, in my dress for the occasion, it's number 32. Now here's the situation. With the P-moves your feet, then don't change the station. Back to the leaving on a permanent. E aí, minha tropinha? Gostou do começo do vídeo, tropinha? É isso aí, mano, pibas. É vídeo agora insanamente insano do Ares. Então, tropinha, hoje vai ser um vídeo novo pra vocês. Novidade da semana. Vou trazer coisas insanas pra vocês. Vou falar sobre a calça angelical, branca e preta. Que são novidades insanas, meu parceiro. Então, bora que bora, dale que dale. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha. Partiu para mais um vídeo insanamente insano, meu parceiro. Então, tropinha, falando sobre a novidade, dia 17, tropinha, vai vir um evento Loja do Desejo, mano, pibas. É isso aí mesmo, tropinha. Nesse evento vai vir o que? Tênis Swift, é esse mesmo para vocês, tênis Swift e o pacote Guerreiro Persa, meu parceiro. É isso aí mesmo, dia 17, doidão. Tropinha, partindo pro dia 18, tropinha, vai vir a nova incubadora da UP de papelão, é esse mesmo, doidão. Vai vir dia 18 a nova incubadora da UP. E também vai vir um evento de recarga, tropinha, fazendo um projeto na incubadora, para ajudar vocês a pegar a incubadora e esse negócio, entendeu? Que sempre vem, tropinha, sempre vem. É isso aí mesmo, dia 18 vai vir isso. Tropinha, partindo pro dia 19, vai vir um web evento, prova da bexiga, trazendo o pacote do Dr. Açougueiro e também o balão do buia, o emote balão do buia. É isso aí mesmo, mano, pivas. E também trazendo a nova skin de arma Royale, que é o que? A Parafal, doidão. Tinha muitas pessoas dizendo que ia ser a nova skin da Balbal, da 12 Nova, mas não é. Vai ser a skin da Parafal. Tá passando aí pra vocês na tela. Então, se vocês gostaram aí, comenta aí, doidão. E tropinha, quinta-feira, até agora, eu não sei o que vai vir, tropinha. Eu não sei o que vai vir na quinta-feira. Provavelmente, possa ser que venha um bônus de diamante, tropinha. Qual será o bônus, Ares? Tropinha, muito simples. Ou vai ser aquele bônus que é com menos é mais. Ou deve ser aquele bônus que vem dentro do jogo, entendeu, tropinha? Que é aquele 100%. A pessoa gira uma roleta, né? E fica 100%, a pessoa ganha 100% de diamante. Então vai ser um desse jeito, tropinha. Quinta-feira, não tem nada confirmado, então possivelmente possa chegar isso. Na sexta, tropa, vai chegar o evento Torre de Token, trazendo a skin do Mundial masculina. E trazendo de volta o punho de fogo, tropinha. Tinha muita pessoa pedindo, muita pessoa querendo esse punho de fogo. Então na sexta vai estar chegando isso, tropinha. Resto tem que falar pra vocês. E tropinha, se eu não estou enganado, no sábado vai ter um evento de recarga. Se eu não estou enganado, vai ter um evento de recarga. Eu ainda não sei qual é o item, mas quando eu souber, eu trago pra vocês qual vai ser o item, entendeu? Então, da semana, é só isso, tropinha, que eu tenho que falar pra vocês. E tropinha, eu disse que ia trazer uma novidade insanamente insana, não foi? E tropinha, que eu vou falar sobre a calça angelical. Muitas pessoas falaram, as pessoas acharam que era mentira, que não era verdade. Mas sim, tropinha, vai ter a calça angelical branca e preta. A galera tá trabalhando sobre isso, a galera tá vendo aí como é que vai ser esse negócio para trazer para vocês no jogo. Então, doidão, você que tava achando que era mentira, ou que tava já com esperança, querendo pegar essa calça, é isso aí, mano, pibas. Ela vem pro jogo, se prepara, viu? Vai ser insanamente insano, meu parceiro. É isso aí, tropinha. Quero agradecer a todos que assistiram o meu vídeo até aqui, que assistiram até agora nesse momento. Eu peço para vocês, por favor, deixa o like, compartilha, se inscreve. Bora que bora, dale que dale. Vamos bater a meta de 5 likes para trazer mais vídeos insanamente para vocês. E se vocês quiserem salve, arrebenta aí, pode falar aí, salve, 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 que eu vou trazer salve para vocês. Então, é isso aí, doidão. Bora que bora, dale que dale. Até o próximo vídeo. Just let me fall to my